Olá, pessoal! Chegamos à nossa quinta e última aula sobre didática do ensino superior. Hoje nós iremos ver a avaliação como caminho para a aprendizagem, né? Bom, a avaliação é um importante elemento didático que perpassa, né, todo o processo de ensino e aprendizagem, possibilitando o acompanhamento de todos os momentos e componentes desse processo, se caracterizando também como um balizador das ações didáticas. É por meio da avaliação que o professor tem condições de perceber se sua prática de ensino tem contribuído com os objetivos pedagógicos definidos no planejamento, verificar qual tem sido o impacto de sua prática para que o aluno aprenda e, caso isso não esteja ocorrendo, refletir sobre o porquê das possíveis lacunas, né? Bom, logo a apresentação é o norte do processo educativo e é por meio dela que o professor molda a sua prática em conformidade com as necessidades apresentadas pelo estudante no processo e constata, inclusive, quais recursos cognitivos têm sido mobilizados pelo estudante em seu aprender, fazendo desses recursos uma alavanca para novas estratégias que atendam às condições do aluno. Entretanto, para que a avaliação tenha esse caráter de formar e de informar, uma vez que permite ao professor inferir os resultados de suas ações didáticas para o aprendizado do aluno, é preciso que o professor tenha clareza quanto à concepção de avaliação que embasa a sua prática, né? É necessário que ele compreenda que a avaliação não diz respeito somente ao aprendizado do aluno, mas também à forma como ele é ensinado. E ainda que a avaliação não é um instrumento de punição, mas sim de emancipação, pois permite um novo e diferente olhar para o processo, buscando aperfeiçoar o ensino com vistas a um melhor aprendizado. Né? Então, ao permitir aperfeiçoar a prática de ensino, a avaliação promove a emancipação do professor em busca de novos contornos para a sua profissionalização. Assim, a avaliação é um instrumento de autoformação para o professor, contribuindo para que ele reflita sobre a sua prática e compreenda a avaliação como ponto de partida para novos aprendizados para o estudante e também para ele, docente. Então, nesse contexto, a gente propõe nessa aula uma reflexão quanto ao entendimento do que é a avaliação, a evolução do conceito ao longo da história, a sua função no processo de ensino e aprendizagem e, particularmente, o seu papel no ensino superior. Então, a gente vai ver a avaliação a serviço da aprendizagem, né? O sentido da palavra avaliação tem origem no latim valere, né? Ou seja, valor. Logo, avaliar implica conferir valor ou ainda atribuir qualidade a um produto ou processo que é, por sua vez, remete à quantificação, a uma métrica, pois usualmente é a forma como se mensura um objeto. No caso da aprendizagem, como se mede o conhecimento já que ele é o objeto, né? Então, de que forma se identifica o que foi aprendido? E se não foi, por que não foi? E o caminho para percorrer a que aquilo que não foi aprendido possa finalmente ser contemplado na aprendizagem do aluno, né? Então, esses são os caminhos da avaliação. Contudo, entender tal sentido de avaliação de maneira processual requer compreender a avaliação em suas diferentes nuances e a sua relação com o processo formativo. A avaliação, historicamente, faz parte do processo educativo desde a China antiga, desde lá de 1200 anos antes de Cristo, e era usada para definir cargos e postos de trabalho. Desde então, a avaliação passou por diversas transformações contextuais e adentrou o sistema formal de ensino, lógico, com um aporte para avanço na aprendizagem de um ano escolar para o outro. Na Idade Média, as universidades europeias, assim como os jesuítas, utilizavam-se de exercícios orais para verificação da assimilação dos conteúdos pelo aluno, os quais, contudo,
avaliavam somente o desempenho do aluno, ou seja, somente o aprendizado, não o ensino. Já no século XIX, a prática de avaliação passa a ganhar um espaço, agora não mais oralmente, mas com instrumentos para registrar o desempenho do aluno. Então, emerge nesse contexto os exames como principal forma de avaliação, derivando daí o termo pedagogia do exame, que, segundo Lukacsky, né, ele centrava o processo nos exames em detrimento da aprendizagem. Logo, os exames que davam o tom do processo formativo que girava em torno da certificação com base nos resultados obtidos neles. A aprendizagem real era menos importante que a nota resultante desse processo. Ainda no século XIX, trouxe inovações às métricas utilizadas na aprendizagem. Saíram de cena os exames e entraram os testes psicológicos, testes de QI, né, ou quociente de inteligência, os quais consistiam em testes padronizados com a pretensão de medir a inteligência do indivíduo e, de modo objetivo, indicar o seu desempenho. Obviamente, a história iria mostrar que determinado resultado quantificado de inteligência de uma pessoa, sem que haja uma organização dos elementos didáticos em torno de um processo que envolva ação pedagógica, não a faz apta para adquirir conhecimentos de maneira espontânea. Né? Então, na segunda metade do século XX, a avaliação ganha espaço no processo educativo como forma de mensurar a aprendizagem, mas ainda lhe faltava o aspecto processual, o qual é conferido pela possibilidade de avaliar também o ensino e não somente a aprendizagem. Então, no contexto do seu surgimento, a avaliação tinha um caráter de controle do processo educativo, de modo a garantir ao professor o controle sobre o comportamento e o aprendizado do aluno, além da forma como ele seria preparado para atuar em sociedade. Então, por décadas, a avaliação manteve essa configuração de controle social, ditando quais seriam os cidadãos profissionais atuantes na sociedade e excluindo aqueles julgados inaptos. Esse formato era considerado justo, pois não era a escola ou o professor que limitava as oportunidades do aluno excluído do processo, mas o próprio desempenho dele, de acordo com uma avaliação. Essa lógica excludente contribuiu para legitimar uma escola elitista que negava a muitos estudantes o acesso aos níveis superiores de ensino, consolidando o fracasso escolar e corroborando para o manifesto de uma educação baseada no meritocracismo. Superar o meritocracismo e a lógica excludente do sistema escolar exigiu esforços no sentido de construir uma nova concepção para a avaliação, resgatando os aspectos processuais, formativos e diagnósticos e a transformando em um instrumento a serviço da aprendizagem. Então, essa concepção emancipadora em que a avaliação está a serviço da aprendizagem, ela não está centrada somente no aprendizado do aluno, mas também no processo de ensino. No entanto, não minimiza a participação do estudante, posto que ele é o sujeito comprometido com o seu futuro profissional e tem papel ativo no desenvolvimento das metodologias em sala de aula. Antes de falar um pouquinho mais, eu vou dar uma sugestão de um filme, que eu vou colocar também na descrição do vídeo, né, que é a Sociedade dos Poetas Mortos. Esse filme ele apresenta como plano de fundo o que se entendia por avaliação há algumas décadas, né, que era uma rígida forma de controle e poder sobre o estudante. O filme ainda aponta algumas concepções sobre o ensino e a relação professor e aluno, né? É um filme bem interessante para se assistir, inclusive. Bom, antes, deixa eu dar uma hidratada na garganta. Bora lá? Bom, essa concepção emancipadora, acho que era isso que eu tinha parado, essa concepção emancipadora em que a avaliação está a serviço da aprendizagem, ela não está centrada somente no aprendizado do aluno, mas também no processo de ensino. No entanto, não minimiza a participação do estudante, posto que ele é o sujeito comprometido com seu futuro profissional e tem papel ativo no desenvolvimento das metodologias em sala de aula.
Então, esse educando, embora muitas vezes traga marcas de uma avaliação classificatória, vivenciada em outros níveis de educação, precisa compreender a avaliação como aliada no processo, a qual irá lhe apontar caminhos para que a sua formação profissional seja bem mais qualificada. Em contrapartida, o professor universitário também precisa de uma concepção mais ampla sobre a avaliação, particularmente no ensino superior, visto que, nesse nível de ensino, os conhecimentos são determinantes na formação de um profissional que irá atuar na sociedade exercendo atividades para as quais deve estar preparado. Então, esse preparo, em grande parte, é resultado do aprendizado do aluno no decorrer de sua graduação, o qual necessita ser avaliado de maneira diagnóstica e dialógica. Isso deve ser feito de modo que o aluno possa acompanhar sua evolução e possa também buscar subsídios juntos aos docentes para superar possíveis falhas e lacunas. A avaliação deve constituir uma via de mão dupla, em que o aluno aprende e o professor também, ao ensinar. Ele deve ainda possibilitar a identificação dos processos metacognitivos, os quais permitem ao aluno ampliar suas formas de aprender e ao professor aperfeiçoar suas estratégias. Esse entrelace de ensino e aprendizagens para o professor e aluno requer uma visão da educação e da avaliação como uma parceria que se estabelece no diálogo e que faz do professor um condutor não autoritário desse processo, mas sim baseado nas possibilidades, nas necessidades e no modo de aprender do aluno. Então, a avaliação ele não deve ser um mecanismo de controle, mas sim instrumento de crescimento individual para que o aluno e o professor na busca do melhor aprender e do melhor ensinar, resultando assim na formação de um profissional crítico, reflexivo, porém humano e preparado para o diálogo e para o aprender ao longo da vida. Bom, a avaliação centrada no aprender, ele requer trabalho colaborativo, em que o professor busca conhecer o aluno, o qual, por sua vez, aponta os caminhos de sua aprendizagem. Ela também demanda do professor um afastamento total do autoritarismo, mascarado em avaliações muito fechadas, rígidas e desprovidas de reflexão. Como exemplo dessas avaliações desprovidas de reflexões, a gente pode pensar nos antigos questionários ou até mesmo em provas em que são cobradas respostas decoradas, datas e outros elementos que pouco acrescentam em termos de conhecimento acerca do conteúdo trabalhado e que não possibilitam inferências e relações com conhecimento anteriores trazidos pelos alunos. Então, outros exemplos são as avaliações de cunho subjetivo, com critério avaliativos pouco claros e que, embora cobrem a opinião do aluno sobre determinado tema, essa é só considerada correta quando está de acordo com o pensamento do professor. Esse é um subterfúgio muito comum no ensino superior e bastante autoritário, pois ainda que a opinião do discente seja correta, não será considerada caso não coincida com a do docente. Para construirmos uma avaliação a serviço da aprendizagem e com possibilidades de um trabalho conjunto entre professor e aluno, é preciso pensar os elementos que compõem a sua estrutura, tais como seus instrumentos. Então, vamos conhecer mais sobre os instrumentos de avaliação utilizados lá no ensino superior? Vamos lá? Bom, a formação de um profissional, seja ele médico, advogado, professor, engenheiro, entre outros, requer conhecimentos específicos da sua área, óbvio, de atuação, os quais precisam ser consolidados e articulados com vistas ao desenvolvimento das competências necessárias à atuação do profissional. Entretanto, as questões que por vezes têm gerado polêmica são: de que forma avaliar a aquisição e desenvolvimento dessas competências no ensino superior? Quais caminhos avaliativos podem conferir melhores condições de aferir ou mensurar aprendizagens nesse nível de ensino? Bom, a avaliação ao longo da história tem superado a visão de elemento de poder e controle sobre o aluno. No entanto, muito ainda se debate sobre os métodos com que ela se qualifica a verificação da aprendizagem por meio dela.
Tradicionalmente, se utiliza notas para expressar o caminho evolutivo do aluno, atribuindo um número de 0 a 10 ou a 100 para indicar um nível de rendimento bom ou ruim, o que, entretanto, nem sempre expressa exatamente o caminho da aprendizagem, né? Por isso que eu mando um beijo para minha maravilhosa Denise Durante, que foi minha professora, que ela disse que o importante não era, ela mesmo já dizia lá em 2010 para mim, o importante não é o resultado, o importante é o caminho do resultado. Esse é o mais importante, né? Mas outro obstáculo que se observa na quantificação da avaliação é a tendência em comparar as notas dos alunos, quando na verdade a nota do estudante deve ser comparada com a dele próprio, pois assim pode-se indicar um possível avanço na compreensão do conteúdo avaliado. É preciso ter em mente que não só é somente a apropriação ou não do conteúdo pelo estudante que define os resultados da avaliação. Diversos componentes devem ser analisados, pois podem intervir no desempenho durante a avaliação. Entre esses componentes, é preciso considerar alguns fatores, como questões emocionais, horários, contextos, quem aplica a prova, entre outros, né? São vários, né? Fatores estes que nem sempre são pensados no processo avaliativo e ainda são muitas vezes sobre os quais não se tem muito controle, como é o caso dos fatores emocionais. Contudo, há alguns componentes que representam o viés didático do processo e que devem ser direcionados pelo professor. É o caso dos instrumentos avaliativos, que compõem a forma pela qual o aluno será avaliado, né? Provas, seminários, textos e outras atividades diversas, pois a adequada seleção desses instrumentos pode ressignificar todo o sentido da avaliação para o discente, né, para o aluno, acarretando sucesso ou ainda limitando as suas chances de se sair bem. É preciso que haja coerência entre os objetivos didáticos para cada questão cobrada no processo avaliativo e a forma ou instrumento com que se avalia, considerando os conhecimentos trabalhados em sala de aula, propiciando consistência com a avaliação e não a tornando uma pegadinha para o aluno, que é o que mais eles falam, inclusive, né? Assim, a avaliação ela não deve se limitar a uma mera atribuição de nota, pautada em valores numéricos atribuídos como referência e objetivos, que nem sempre são claros aos estudantes e nem sempre estão adequadamente expressos nos instrumentos de avaliação. Deve haver uma incongruência entre a forma como se avalia e o objetivo que se pretende atingir. Dessa forma muito objetiva, é pouco produtivo e vantajoso ao processo de ensino e aprendizagem utilizar uma prova escrita para avaliar o desempenho oral de um estudante de direito, ou ainda de se utilizar de uma produção textual para um aluno de curso de design visual expressar determinado projeto, né? Ora, certamente o processo criativo de design passa muito mais por atividades gráficas que por produção escrita, né? E se a avaliação diz a respeito como o aluno foi ensinado, é preciso que a avaliação seja coerente com essa perspectiva, oportunizando melhores condições para que ele possa mostrar o que aprendeu. Um bom instrumento de avaliação ele pode significar a diferença entre um resultado bom ou ruim nas avaliações. Por isso, é importante escolher cuidadosa e estrategicamente os instrumentos que compõem o processo avaliativo, entendendo ainda que as avaliações durante o processo de aquisição de determinado conhecimento devem ser diversificadas, com diferentes estratégias e instrumentos. Também é preciso pensar no momento da avaliação que ela deve dar condições para que o estudante possa também se avaliar e buscar formas de autoavaliação, tendo em vista que, se o acadêmico busca uma formação profissional que lhe permita futuramente atuar de modo independente na sociedade e também busca aperfeiçoamento para a sua vida prática, logo, ele deve estar constantemente se avaliando, né? Antes de continuar, eu vou dar uma indicação de um livro aqui da coleção Avaliação do Ensino Superior, que é maravilhoso, inclusive, o livro, que é do Gustavo Tauschen,
e também do Fávero, né? A obra Avaliação do Ensino Superior, Perspectivas de Ensino e de Aprendizagem, ele apresenta um contexto da democratização nesse nível de ensino. Ela traz à discussão a importância da avaliação, sua função no processo de ensino e aprendizagem e suas possibilidades, entendendo tal perspectiva como um caminho necessário e desafiador para as instituições de ensino superior em direção à ampliação da qualidade em seus processos formativos. Super recomendo esse livro. É muito bom e vai trazer um elemento assim mais abrangente na hora de vocês compreenderem bem essa parte. Bom, voltando nesse sentido, né? Tudo, é preciso que os instrumentos de avaliação sejam amplos. Aí o livro é bom, viu? O livro vai trazer maravilhas. Eles precisam ser amplos, eles precisam ser diversificados, devendo considerar a forma de aprender dos estudantes. Eles devem ainda permitir ao aluno não somente verificar seus conhecimentos, mas também aprender a aprender e aprender a se avaliar. Pois essa é uma premissa do processo de ensino e aprendizagem. Então, é preciso a clareza que se diversifica os instrumentos avaliativos. É, é, e isso não significa elaborar diferentes tipos de provas, como a prova A, B, por exemplo, mas compreender que a prova, no modelo tradicional, como a conhecemos, ela não é o único instrumento para se avaliar o rendimento do aluno. A prova, em geral, verifica alguns aspectos bastante específicos, né, da aprendizagem, sendo que os outros formatos e aspectos podem ser melhor aferidos se utilizando de outros tipos de instrumentos, né? Então, é importante ressaltar que toda atividade em sala de aula pode ser avaliada e, para isso, não é necessário unicamente uma prova, pois podem ser utilizados outros métodos, como uma exposição oral, um trabalho em grupo, um seminário, entre outros, né? O que é preciso é que os critérios pelos quais os estudantes estão sendo avaliados sejam claros e bem definidos, de modo que o aluno conheça tais critérios antes mesmo da avaliação, podendo assim direcionar a maneira como se prepara e como se constrói, como constrói o seu conhecimento, né? Além da clareza dos critérios avaliativos, também é preciso que o professor tenha domínio do instrumento por ele escolhido, para que sua aplicação possa, de fato, contribuir para o processo, espelhando as reais condições do aluno ao realizar a avaliação. Então, nesse sentido, a gente vai trazer uma síntese, né, aqui de alguns instrumentos mais comumente utilizados na sala de aula do ensino superior, né? A primeira que a gente vai falar é óbvio, prova objetiva. A prova objetiva ela propicia, perdão, uma significativa amostragem do conteúdo trabalhado. Ela permite uma análise rápida e objetiva. Ela exige a atenção do aluno em analisar as diferentes alternativas. Em geral, a sua elaboração exige bastante cuidado para que não haja falhas nas opções. Pode incluir diferentes versões, como verdadeiro ou falso, múltipla escolha, preenchimentos de lacunas, e etc, 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 etc. Um outro exemplo é a prova descritiva, que possibilita maior reflexão pelo aluno e propicia organização de informações, opiniões e ideias. Eu, inclusive, gosto muito dessa. Reduz aqueles famosos chutes, né? Porque, vou chutar essa, chutar essa. Não. Ela contribui para o desenvolvimento da síntese e da argumentação em contrapartida. Em contrapartida, ela também deixa espaços para a subjetividade do aluno, né? Ou seja, o eu do aluno, né? O que ele de fato aprendeu, né? E temos também as produções coletivas, né? Que são atividades em grupos que podem colaborar para agregar competências de socialização, comunicação e trabalho em equipe. Para isso, elas requerem clareza quanto aos critérios para avaliação individual e coletiva, né? Permitem explorar diferentes pontos de vista sobre o assunto, levam a uma melhor compreensão dos conceitos,
uma vez que as discussões tendem a enriquecer o aprendizado, né? A troca, não há o que dizer, troca é troca. Troca é uma das coisas mais ricas que existem, né? Porque numa uma sala que você tem, sei lá, 10, 20, 30, 40 alunos, são 10, 20, 30, 40 conceitos que vão se autocomplementando quando juntados. É fantástico, né? Temos também seminários, né, que tem como objetivo levar a pesquisa e o aprofundamento do estudo de determinado tema. Eles consistem em apresentar determinado tema com suas próprias perspectivas, sem reproduzir o autor estudado, mas o interpretando e contextualizando. Entre as dificuldades está a fragmentação do conteúdo entre os participantes, que por vezes não enxergam a totalidade, mas somente cada um a sua parte. Possibilita o aprofundamento e a utilização de diferentes métodos de trabalho e pesquisa. Eles promovem autonomia e autoconfiança, requerem que o professor acompanhe o andamento dos trabalhos, que estabeleça critérios avaliativos, assessore o desenvolvimento das atividades e, ao término do seminário, realize um fechamento em que seja possível retomar tópicos que, porventura, não tenham sido trazidos pelos estudantes, assim como também esclarecer possíveis pontos. E, por fim, portfólio, que a gente inclusive vai até entrar daqui a pouco. O portfólio ele possibilita maior acompanhamento do desenvolvimento individual do aluno, né? Porque eles permitem a percepção da evolução pedagógica do estudante. Para o professor, são uma oportunidade de compreender como o aluno tem se apropriado de todo o processo de trabalho didático. Para o estudante, ele apresenta também uma perspectiva da autoavaliação, né? Embora existam diferentes instrumentos de avaliação, é preciso saber escolher e principalmente o porquê de utilizar cada uma deles, né, que são instrumentos, tem que concordar com instrumentos. É necessário ter clareza sobre qual é o objetivo que se busca e quais são os benefícios para o processo de ensino e aprendizagem de determinado instrumento, né? Então, nessa parte, a gente apresentou alguns exemplos, né? Eu apresentei alguns exemplos de instrumentos que são bastante utilizados, que podem ser explorados de acordo com o planejamento docente e os objetivos definidos para o conteúdo a ser trabalhado. Entre esses, o portfólio é o que mais possibilita oportunidades de reflexão quanto ao desenvolvimento pedagógico do estudante. E por isso, eu te convido a conhecer um pouco mais desse importante instrumento avaliativo, né? Por isso que eu falei que eu ia adentrar no portfólio, porque o portfólio é muito bom. E o portfólio, quem já viu minhas aulas, inclusive de educação infantil, vocês veem a importância do que é o portfólio, né? Bom, o portfólio, né, como já vimos, é um instrumento que possibilita ao professor uma visão global do desenvolvimento do aluno, pois, ao passo que os demais instrumentos de avaliação conferem um recorte de cada etapa do aprendizado do aluno em sala de aula, o portfólio proporciona um olhar sobre diferentes aspectos do seu desenvolvimento acadêmico. Esse instrumento foi introduzido no meio universitário na década de 1990, se eu não me engano, tendo suas origens lá nos Estados Unidos, né? Ele estava relacionado inicialmente ao campo das artes, contudo, foi ganhando espaço em outras áreas pelo seu potencial de proporcionar, né, propiciar um aprendizado do desenvolvimento gradual do aluno no decorrer de sua aprendizagem. O portfólio também é conhecido como diário de bordo ou dossiê, né? E apresenta possibilidades de integração com as tecnologias, como é o caso, quando relacionado aos meios digitais, né, ou chamados de webfólio. Ele favorece a avaliação dentro de uma perspectiva evolutiva, ao mesmo tempo que também se constitui em estratégia de aprendizagem, pois o aluno aprende com base na análise de sua própria aprendizagem. A avaliação que ocorre com base no portfólio, entretanto, requer alguns cuidados, os quais passam pelo estabelecimento dos elementos a serem avaliados e a data em que ocorreu a atividade, o que permitirá observar como o aluno se desenvolveu dentro de determinado período, né?
Quanto às atividades que compõem o portfólio, estas devem ser escolhidas pelo professor, podendo também o aluno escolher alguns trabalhos. Isso porque, nesse contexto, se avalia também como o aluno percebe a sua produção, visto que devem ser selecionadas atividades significativas do ponto de vista pedagógico e da complexidade do tema trabalhado. Podem compor o portfólio produções escritas, desenhos, áudio, vídeo, imagem, gráficos, entre outros, né? É importante que, após determinado período, essas atividades sejam refeitas, ainda que sobre outro formato, mas mantendo seus aspectos essenciais, para que dessa forma seja possível se obter um parâmetro de comparação com a atividade anterior, possibilitando assim perceber a evolução do estudante em relação àquele conteúdo e às competências adquiridas especificamente. Esse processo também possibilita ao educando uma percepção do percurso realizado em direção à aprendizagem e também a identificação dos elementos de sua aprendizagem, os quais podem ser aproveitados no dia a dia da sala de aula, balizando novos avanços, né? Então, esses elementos que revelam a forma como o aluno aprende e tem se desenvolvido devem indicar ao professor a possibilidade de novas estratégias que potencializem o aprendizado. Assim, o portfólio não é só um produto, mas expressa caminhos a percorrer para novos conhecimentos. A gente pode afirmar, portanto, que o portfólio se constitui em um importante instrumento de avaliação, que permite ao aluno participar de sua própria avaliação de maneira mais ativa, ao passo que possibilita ao professor um acompanhamento processual do impacto de sua ação docente para o aluno. Bom, eu vou deixar para vocês também no link da descrição, um link na descrição, que é do artigo O Uso do Portfólio em um Projeto de Pesquisa. Né? Ele está na Fundação Carlos Chagas. Né? Ele foi publicado na revista Estudos em Avaliação Educacional e as professoras Silza Valente e Lucinéia Rezende, elas relatam experiência com o uso do portfólio para avaliação de projetos de pesquisa de alunos do ensino superior. Esse artigo, bacanérrimo, inclusive, ele traz o passo a passo da experiência e relata algumas dificuldades observadas no processo, bem como as percepções dos alunos envolvidos em relação à metodologia. Então, por essa característica processual e por permitir ao aluno o desenvolvimento de uma identidade no decorrer do processo, e, além disso, possibilitar ao professor um olhar atento e direcionado para as lacunas e potencialidades pedagógicas, o portfólio tem se apresentado como um importante instrumento avaliativo, que, juntamente com os outros instrumentos, torna o processo de ensino e aprendizagem mais rico e significativo. Então, para finalizar tudo isso, né, toda essa aula de hoje, né, inclusive a nossa disciplina de didática do ensino superior, a gente precisa sintetizar tudo isso, né? Então, a avaliação no ensino superior ela tem algumas especificidades, principalmente quanto à escolha dos instrumentos avaliativos. Posto que o aprendizado é para o estudante universitário, posto que ele se reverte em conhecimento profissional, logo é importante que a avaliação também se converta em conhecimento, estando de fato a serviço da aprendizagem, né? Então, portanto, conhecer e selecionar adequadamente instrumentos de avaliação se tornam pontos de fundamental importância no processo avaliativo nesse nível de ensino. Isso requer do professor uma concepção ampla do que é a avaliação e de como ela norteia o processo educativo. Uma concepção de ampliação, de avaliação ampla, no sentido de compreender a avaliação, não é somente um elemento, é uma ferramenta que, à medida que se avalia o processo de ensino e aprendizagem, se reverte tanto em aprendizagem para o aluno como para o professor, o qual se aprende enquanto avalia, pois avaliar requer análise e reflexão sobre a prática. Assim, a avaliação se torna caminho para a aprendizagem que se constrói à medida que se avança no próprio processo de avaliar, entendendo a avaliação como um processo formativo, o qual busca identificar nas práticas de ensino os percursos percorridos pelos estudantes. Por isso é muito importante que, na formação dos futuros docentes, a avaliação seja percebida não como uma punição, mas como parte do processo, indicando e construindo caminhos pelos quais aprendem e ainda autoavaliam seu percurso formativo.
Bom, gente, por hoje é só. Vou subir esse vídeo dia 30 do 12. Então, no ano que vem, a gente vai ver uma disciplina também bem bacana, né? Já vou até adiantar para vocês prepararem. Vou tentar fazer uma vez por dia, né? Acho que também são 5 aulas, né? Que vão gostar bastante. Cadê? Cadê? Ai, achei, tá aqui. Eu guardo aqui toda a documentação e eu nunca sei. Vamos lá. Que vai ser a Novos Caminhos para Profissionais da Educação. Tá bom? Então, por hoje é só. Quem vê depois do ano novo, tem um feliz 2022. Mas quem vê hoje, dia 30, um abraço bem forte. Ai, perdão. É porque eu bebendo água me dá soluço. Não sei porquê, não sei. Mas ano que vem tem muitas novidades, muitas aulas voltadas para áreas psicológicas que eu estou preparando para vocês, que vai ser maravilhoso, tá bom? Um beijo para vocês, bom final de ano. E essa disciplina, Zé Fini, acabou, tá bom? Tchau para vocês.